independente das idades e das escolhas pessoais de cada um, todos nós fazemos parte de uma geração que pode fazer alguma coisa. E por que a gente pode fazer alguma coisa? Porque a gente está vivo. Ainda estamos vivos. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade, porque quando vocês têm uma média de que ano, mais ou menos, de idade? Sim? 19. Agora eu tô com o dobro, mais ou menos, eu tô com 36. Mas quando eu tinha exatamente a idade de vocês, a professora Mara já sabe isso, tem várias vezes, o professor também sabe, mas quando eu tinha a idade de vocês, um dos meus sonhos era estudar na SPM. Por diversos motivos, eu não pude fazer isso. Mas hoje me sinto muito honrado de voltar à SPM, convidado pela SPM para estar aqui com os alunos da SPM. Então, não importa às vezes quanto tempo demore para algumas coisas acontecerem, e às vezes elas não vão acontecer como nós planejamos, mas elas vão acontecer, porque o novo sempre vem. O que tem que acontecer sempre acontecerá. Não adianta a gente fazer nada e às vezes a gente fica em vários locais, a gente vai ficar limitado a algum tipo de ação, em outros menos e outros mais, e isso é a vida adulta. Nós temos que saber dessas limitações, porque essas limitações, no caso de vocês, pode ser uma limitação disciplinar, no caso de uma outra pessoa pode ser uma limitação de perder o emprego, mas no meu caso, muitas vezes a limitação é perder a vida ou não, diante de uma ação que eu tenho que decidir fazer ou não fazer. Tá? Então, isso também invariavelmente pode acontecer com vocês, a depender do governo que vocês estejam. Embora estejamos num país democrático, fico muito feliz por isso. O voto para vocês mulheres é algo extremamente recente, né? O voto para mim, homem negro, é extremamente recente. A gente continua lutando por várias coisas. Embora a grande maioria de pessoas aqui sejam brancas, branco não é a sua cor de agora, branco é a instituição branco. Né? Então, não se sintam ofendidos, né? Às vezes a gente está com uma pessoa negra falando, mas eu sou branco, sei lá, sou hétero. Não tem problema nenhum, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com quem? Com quem a gente se constrói. Não importa em que corpo você está habitando. Tem a ver com quem você se constrói, como você se constrói. E aí eu acho que é isso que a gente vai poder falar um pouquinho aqui, através do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então eu quero muitíssimo agradecer à ESPM, principalmente à professora Mara, ao professor, nesse momento, Deac, que está aqui nos ajudando, eu agradeço muitíssimo. Tem outros professores envolvidos, tem outros alunos que vão entrar no processo, tem alunos que vão sair do processo, e a porta sempre estará aberta para entrar, para sair, para participar, para existir. Tá? Da forma que vocês acharem melhor. Então não precisa pedir licença para nada, fiquem à vontade, não são obrigados a estar no processo, isso não vai fazer uma grande diferença. Se alguém estiver precisando de ponto com o professor, fala comigo, eu fui mestre na minha vida em ganhar ponto com o professor. Sim. Então, eu ajudo vocês nesse sentido, tá bom? Mas eu quero que vocês se sintam à vontade, assim como eu também preciso me sentir à vontade aqui, para que a gente possa existir. Não é nada demais, né? Não é nada fora da caixa. A gente não é tão fora da caixa assim, eu acho, principalmente quando se olha. Você fala, mas peraí, cara, tá todo mundo meio parecido, sabe? Claro que a gente tem que pensar o contexto. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar o contexto. Por exemplo, quem faz designer aqui, mas está mais pra cá, é isso? Não, é cinema. Então só tem cinema aqui. O cinema invadiu, maravilha, bárbaro. Sabe por que é animal? Porque, primeiro, obrigado, professor, por nos ajudar a fazer isso, né? Mas assim, independente da linguagem, todos temos, nós procuramos uma linguagem para se expressar, certo? Vocês estão procurando o cinema, o design, enfim, todos nós procuramos uma linguagem para se expressar. Mas no final das contas, todos nós estamos querendo fazer o quê? Nos expressar. Comunicação é poder se expressar. Comunicação mais ampla, menos ampla, a gente conseguir falar com o namorado, com o parceiro, com a parceira, conseguir falar o que está legal, o que não está legal, conseguir falar com o professor o que está legal, o que não está legal, conseguir falar para o seu chefe o que está legal e o que não está legal, conseguir falar para o seu pai, para a sua mãe. É legal quando a gente consegue se expressar. Isso está legal, isso não está legal, porque nesse processo, que é um processo um pouco antropofágico, é que a gente vai crescer, senão a gente vai ficar numa antropofagia só
da literatura, né? Que a gente estudou e não vai ter a antropofagia na prática. Então eu queria compartilhar com vocês, assim, para iniciar um pouquinho, uma música, pode ser? Aí eu vou recuperando fôlego aqui, porque não é fácil estar aqui na frente de vocês, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, será que aqui? Enquanto eu vou achando aqui, pode ser esse daqui por enquanto, não tem problema. Então, essa moça. Eu tô com sem som, deixa eu ver. Ó, enquanto vai ajeitando aqui, o DJ não chegou ainda, a gente vai pensar assim. Primeiro, vocês sabem quem eu sou ou não? Sim. Mais ou menos vocês têm uma ideia? Tá, legal. Então, eu sou Kleber de Barros Dias. Eu recebi esse apelido de Pagu por conta de algumas atividades que eu desenvolvo. E aí o pessoal meu está muito parecido com a Pagu e aí acabou pegando esse apelido de Pagu. Na verdade era para ser mais uma coisa pejorativa e eu peguei aquilo que me deram e transformei numa coisa que eu achei que era legal, Pagu, eu achei legal. E aí fui estudar história também, fui entender melhor quem era Pagu e aí fui estudando mais. Estudar sempre é legal, né? A gente vai descobrindo um monte de coisa. Quem era Pagu? Pô, Pagu, Patrícia, quem era Pagu? Deixa alguém responder, quem era Pagu? Quem sabe quem é Pagu? Vocês não sabem? Então alguém pega o celular rapidinho, Pagu. Pode uma pessoa pegar assim, Pagu, aí essa pessoa que pegar já fala. Porque a gente tem uma impressão... Vamos ver. Escritora? O que vocês sabem sem olhar assim? O que vocês acham que é Pagu, sem olhar no Eu sei a celular? música da Rita Lee. Ah, pronto, maravilha. O que fala a música da Rita Lee? Que nem todo fim de tiro na bunda. Nem todo brasileiro é bunda. Meu bem. Não é silicone. Então é mágico e muito homem. É isso mesmo. E legal essa música que está trazendo, porque ela é bem potente. Pode falar. Pode falar então. Pode falar quem que é Pagu, vocês estão vendo aí. Não, ela comentou que a gente já fez um trabalho que a gente colocou. A gente não lembrava, mas era dela mesmo. Ah, pois, E o que vocês fizeram nesse trabalho sobre o Pagu? Falou o quê? Era sobre a semana de 22, e aí a gente falava sobre assuntos que não eram tão conhecidos sobre a semana de 22. Então, por exemplo, as mulheres da semana de 22, e aí a gente acabou falando sobre ela. Tá. É interessante isso, porque a história tem vários erros, né? Mesmo a gente estudando, às vezes a gente não consegue perceber os erros da história, propriamente dita, que a gente estudou, ou de como ela é contada. A Pagu, ela não participou da semana de 22, né? A Pagu era meio que uma adolescente nessa época, e ela não tinha muita influência sobre a semana de 22. Mas, normalmente, as pessoas vão conhecer a Pagu por conta da semana de 22, por ela ter tido uma relação com Quem, gente? Quem é da semana de 22? Com Oswaldo Andrade, mas quem que era da semana de 22? Ela era seção da comunicação, designer, faculdade, SPM. Bom, beleza, não é prova, tá? Também, tá? Calma, não é prova. Mas assim, a Pagu, ela teve uma relação com Oswaldo Andrade e também pode ter tido uma relação com a Tarsila do Amaral. A gente não sabe exatamente a história, tá bom? Mas isso está um pouco lá na história. Então foi uma pessoa diferente ali da época dela, participou ali. Eu costumo dizer que ela é uma filha da semana de 22, mas ela tem muito mais uma história política, de ativismo político, né? Participou de vários movimentos políticos no Brasil e foi a primeira mulher presa politicamente no Brasil, por ato político, assim. Então, só para poder remontar um pouquinho essa história, só para vocês saberem. Mas eu sou o Kleber de Barros Dias, recebo esse apelido Pagu. Eu nasci em Osasco, na periferia de São Paulo. Tive contato bastante na minha época de adolescência, assim, criança. Meus pais são pastores da Assembleia de Deus tradicional. Então, meu pai é pastor da Assembleia de Deus tradicional, minha mãe vive com eles, moram lá em Caruaru. Eles estão lá em missão pela igreja, então eles fazem lá um trabalho missionário na igreja. E eu, aos 18 anos, mais ou menos, saí da igreja. Fui militar da aeronáutica, antes disso fui camelô, então fui mascate, vendi vassouras pela rua, fiz muita coisa. E cresci numa comunidade em que a gente fazia muita coisa junto. Então, por exemplo, soltar pipa era uma coisa que a gente fazia muito junto.
A gente fazia balão, na época ainda não era crime, então a gente fazia balão, soltava junto. E tinha os grupos de picho, que eu não fazia muita parte, mas eu tenho aqui um resquício, por exemplo. Tá vendo aqui uma... Ah, será que vou ter que abrir? Não é possível. Acho que sim. Aqui que tá, a do Di, tá aqui. O Di, tá aqui, ó. Foi um dos caras que me inspirou bastante quando eu fui ficando mais adolescente, porque ele era um pichador muito conhecido do meu bairro e acabou se tornando um pichador muito conhecido da história do grafite, do picho em São Paulo, porque ele fez várias ações que ficaram conhecidas, entre elas, por exemplo, todo mundo conhece o Conjunto Nacional? Então, imagina, eu era de Osasco, da periferia de São Paulo. Ele atravessou a cidade, foi até o Conjunto Nacional, subiu no Conjunto Nacional sem autorização, pichou o Conjunto Nacional, desceu, ligou para a polícia e ligou para a imprensa. E aí tem uma matéria dele, ele falando, né, com a imprensa e falando assim, eu vi o cara que pichou, tal, eu acho que ele... E ele vai contando a história do porquê que ele acha que o cara pichou e tal. Então ele cria um personagem ali e faz essa brincadeira também. Então eu tenho essas conexões, mas isso foi uma parte da história que depois eu fui fazer outras coisas. Então eu fui ser gerente de marketing de uma rede de grupo de shopping, eu fui ser gerente de marketing de uma escola chamada Saga, School of Art Game Animation, gamificação. Fui fazer um monte de coisas da minha vida e fui parar em Belo Horizonte. Quando eu fui parar em Belo Horizonte, eu fui trabalhar no Sesc Palladio. Aí eu voltei a ter um pouco de acesso à arte e à cultura, porque até então, tirando o que eu tive de acesso à arte e à cultura, que foi quando eu era criança, pipa, brincadeira, porque não ia no cinema, não ia ao teatro, não tinha esses consumos lá onde eu estava, não tinha esses consumos. Então a cultura estava acontecendo ali. E depois, minha vida foi inteira de trabalho, um trabalho antes da hora, depois vários outros trabalhos que eu fui fazendo para me adequar à vida social e me adequar a tudo que eu precisava me adequar para sobreviver. E quando eu cheguei no Sesc, eu finalmente fui perceber que eu precisava de tempo e dinheiro para consumir arte e cultura, porque eu estava dentro de um equipamento cultural fenomenal que proporcionava tempo, porque eu era produtor, então estava trabalhando com arte e cultura, proporcionava dinheiro, então também proporcionava contatos. Eu comecei a frequentar arte e cultura, comecei a frequentar cinema, comecei a frequentar teatro, comecei a frequentar museus, que era uma coisa que eu não ia, comecei a frequentar. Bom, eu não encontro muita gente parecida comigo nos lugares que eu vou, e aí isso começou a me incomodar. Por quê? Porque o que significa gente parecida comigo? Gente preta? Não só isso, né? Significa pessoas que são da periferia, porque as pessoas não têm acesso, um trabalhador comum, né? A gente às vezes não tem tempo para ir, um professor não tem tempo para ir. Se você perguntar para o trabalhador que está aqui na porta, que está trabalhando aqui, a gente não tem tempo para ir. Se você for no Teatro Municipal, quem já foi no Teatro Municipal de São Paulo? Ah, muito legal. Sabe quantas vezes a pessoa que está trabalhando lá na porta do Teatro Municipal viu um espetáculo? A chance de você ter visto mais espetáculos que essa pessoa é enorme. Tudo bom, Gui? Obrigado, Gui, tá aí. É enorme. Então isso começou a me incomodar. E aí isso começou a fazer eu pensar como criar tecnologias, isso ainda lá em Belo Horizonte, como criar tecnologias para que as pessoas tivessem mais acesso à arte e à cultura. Essa foi uma linha de start. Então eu nunca fui um artista antes de ter esse pensamento. Meu primeiro pensamento foi um pensamento político, não foi um pensamento artístico. Meu pensamento foi, por que as pessoas não estão tendo acesso à arte e à cultura? E aí, através disso, eu fui buscar outras formas de poder criar formas artísticas, de proporcionar formas políticas de acesso. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar num prédio que tinha uma IP da SEGA, que é a lateral daquele prédio enorme. Na época, o Cobra era conhecido, mas não era tão conhecido, principalmente fora do Brasil, mas já era bastante conhecido aqui no Brasil, mas ainda com valor de mercado acessível. E na época eu estava com o escritório, eu estava trabalhando no Sesc, contratei todos os meus professores, eu estudava na FUMEC, eu tinha 8 professores, eu consegui contratar os meus 8 professores e nós começamos a montar uma startup de aceleração cultural. A ideia era poder montar projetos de aceleração cultural. E aí eu tive a oportunidade de, nessa parede, ter uma verba e chamar quem? O Cobra. Fui ligar para o Cobra. Cobra, pá, estou aqui, estou em Belo Horizonte, estou no escritório legal, quero colocar uma arte legal, para as pessoas aqui na cidade terem acesso a essa arte. Não tinha ainda o Cura
Quem conhece o Cura lá no BH? Alguém conhece Cura? Cura, não? Pesquisa aí Cura, rapidinho, Cura, BH, Festival de Grafite. Não tinha o Cura ainda. Com C ou com K? O Cura é com C. Com C. Cura, Festival de Grafite. E aí coloca imagens assim, que eu acho que vocês já vão ver um monte de coisas. Tem? Tá. Então não tinha o Cura em BH, não tinha esse monte de grafite que vocês estão vendo agora aí na cidade de São Paulo, no Minhocão, na Paulista. Não tinha nada disso ainda. A coisa estava começando a ir para esse caminho. Quem tinha mais morais eram os Gêmeos, o Cobra, a coisa estava mais ou menos por aí. Tá? E aí eu fui chamar o Cobra. Aí eu demorei 3 meses com o dinheiro na mão para conseguir falar com o Cobra, para ele ir lá, e ele não tinha a agenda tão puxada ainda. Eu falei, porra, que merda, velho. Tive uma oportunidade de vir para São Paulo, encontrei o Cobra, falei, porra, Cobra, eu tô lá, mano, tentando te levar para lá, tô com o dinheiro na mão, tô com tudo pronto para você fazer um negócio lá, precisa desse negócio lá. Ele falou assim, cara, eu tenho um problema, eu não consigo, eu faço tudo, eu pinto, eu atendo, então eu não consigo dar conta de tudo. E aí ele precisava, aí ele falou, mas o que é lá? Eu expliquei o que era, falei que era uma startup, que a gente vai desenvolver tecnologia, acesso cultural. Aí ele falou assim, ó, eu tenho aí inverteu o negócio, ele falou assim, eu tenho um negócio disso aí que você está falando, que eu fiz o mural do Oscar Niemeyer na Paulista, todo mundo conhece? Sim. Legal. E esse mural tem várias imagens dentro do mural. Dentro do mural do Oscar Niemeyer tem um museu tal, tem um negócio tal, tem 5 obras arquitetônicas do Oscar Niemeyer dentro daquele rosto do Oscar Niemeyer. Só que as pessoas não sabem, então deu um puto trabalho criar isso, ele me contando, e as pessoas não sabem. Eu conto isso, as pessoas vão lá olhar, todo mundo fala, cadê o olho, o museu, ninguém está vendo o Copan, tinha uma dificuldade as pessoas verem. E ele queria que as pessoas tivessem acesso a essa informação. O que a gente estava criando? Acesso à informação na área de cultura. Então a gente desenvolveu em cerca de uns 4 ou 5 dias um aplicativo em realidade aumentada que permitia que as pessoas colocassem um óculos e a pessoa pudesse ver em realidade aumentada a partir de uma imagem aqui no computador, né? Então, não precisava do óculos não, era só um aplicativo. Você apontava o celular, então você podia ter a imagem do Oscar Niemeyer aqui no computador ou lá, né? Que é coach, né, parado? Você sabe o que é isso, né? Estou explicando, pô. Imagem, né, galera? Beleza. Aí funcionou. E aí funcionou e ele falou assim, pô, animal, eu quero colocar isso dentro de um negócio que eu estou fazendo que chama-se São Paulo Realidade Aumentada. São 10 dias, cada dia, eu vou fazer uma intervenção na cidade de São Paulo e gostaria que essa intervenção estivesse no meio dessas intervenções. Eu falei, legal, tá pronto, tá aí na mão. Ele falou, tem mais uma coisa também, tipo, e aí, assim, ó, ou seja, eu falando com o Cobra para tentar levar ele, só para voltar a história, para pintar uma parede. Conforme ele foi me falando as demandas dele, eu fui resolvendo as demandas que ele precisava resolver, porque eu achei que fazia sentido e a gente tinha soluções. Aí ele pegou e falou assim, ó, seguinte, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu tenho que organizar essa viagem, eu tenho que organizar a viagem, eu tenho que organizar essa ação dos 10 dias, e eu tenho algumas reuniões para fazer nesse período que eu não vou conseguir fazer, e eu vou perder os clientes. Aí eu falei, caralho, você dá bem, né, velho? Aí ele falou, eu gostei de você pode fazer um atendimento desses clientes para mim? Aí eu falei, porra, eu tava lá em Belo Horizonte, tinha ralado pra caralho minha vida inteira para conseguir um pouquinho de espaço, tava finalmente com um pouquinho de espaço lá em Belo Horizonte, querendo montar um negócio, e me surgiu uma oportunidade para trabalhar com grafite. Cobra, tal, não sei o que lá. Eu falei, porra, parece legal, né? Vou falar com meu pai, né? Aí eu falei, meu pai tinha ido lá, meu pai é preto, gente. Pastor, preto, trabalhador, aposentado, cara que trabalhou a vida inteira, tal. Chegou lá em Belo Horizonte, viu um escritório maravilhoso, que a gente tinha um prédio, pra você ter uma ideia, eu não vou contar a história inteira, mas assim, a gente conseguiu fazer um PUM, então a gente tinha um prédio da Savassi, no centro de Belo Horizonte, inteiro voltado para essa startup e acelerando negócios culturais. Aí meu pai viu lá, minha mãe, né, ficou todo feliz, pô, meu filho finalmente conquistou, né, uma parada, né. Aí eu, logo na sequência, falei para ele, ó pai, eu fui convidado para trabalhar, quero fazer outra coisa, não sei se estou feliz com isso que eu estou fazendo agora. Eu falei, meu filho, que isso? O que você quiser fazer, seu pai está aqui, né, para te apoiar, né? O que você quiser fazer, você faz. O que você quer fazer? Eu falei, trabalhar com grafite. Eu falei, não vai tão longe, grafite não, pô, você está aqui, você está bonitinho, vai trabalhar com grafite. E aí eu fui trabalhar com grafite, então a partir daí eu assumi o atendimento do Cobra, a produção do Cobra nesse período, e trabalhei com o Cobra até o Boulevard Olímpico em 2016, portanto, recentemente, onde nós conquistamos o Guinness, então eu também estou no Guinness, com o maior grafite do mundo realizado
nas Olimpíadas, onde nós tínhamos cerca de 206 países, todos com vários atletas, ou alguns atletas, mas todos os atletas queriam fazer o quê? Quebrar um recorde. E nós quebramos um recorde nas Olimpíadas Rio 2016, antes de começar as Olimpíadas, porque esse painel foi o painel de abertura das Olimpíadas Rio 2016. Então, o que eu quero dizer com isso? Nada. Só estou contando a minha história mesmo. Aí o que aconteceu? Puta, imagina, nós tínhamos lá um lugar enorme que era o... Se eu me estender muito, gente, vocês me cortam, tá? Mas só para vocês saberem, e aí pra gente chegar onde a gente precisa chegar, tá? Não é a historinha da Parachinha, não. Aí lá tinha um puta mural, tal, nós fizemos um mural gigante. O Rio de Janeiro lotou aquele lugar, que é o Boulevard, que não é uma coisa tão grande, mas passavam por lá, sem brincadeira, 40 mil pessoas por dia, cerca. Eu não conseguia andar no lugar. E as pessoas paravam e falavam assim, onde está o mural do Cobra? 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 Ou seja, naquele momento, nós conseguimos perceber o tamanho do trabalho que nós fizemos. Só que o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, tinha 20% da verba de realização daquele mural. Eu tive que fazer um trabalho de produção, de captação, ou seja, o valor do patrocínio real que nós tínhamos para fazer daria 1/5 daquele mural. Então nós não teríamos um Guinness se esse homem que está aqui falando com vocês não fosse bater de porta em porta e lutar em várias empresas para conseguir o recurso. Então o recorde não é o tamanho do mural. O recorde é o que a gente faz todo dia para chegar no tamanho do mural. É esses recordes que a gente tem que ir quebrando, e os recordes são o quê? Os limites, certo? Então todo dia a gente tem que quebrar um pouco do nosso limite para a gente poder alcançar uma coisa diferente, senão a gente vai ficar sem bater recorde nenhum. Precisa ser mais claro? Tá bom. Aí com isso a gente está falando sobre tudo, né? Aí beleza. O Boulevard Olímpico estourou, nós fizemos aquele mural lá, foi gigante, e aí surgiu um monte de artistas, porque aí todo mundo começou a colar lá, falou, mano, tem um outro, tem mais parede ali, tem mais parede ali, tem mais parede ali. Surgiu um monte de artista. E eu estava no meu auge da carreira com o Cobra, e também estava no auge de um momento que foi vários artistas, eu trabalhava só com uma pessoa, já fazia um tempo, e de repente tinha várias pessoas que falaram assim, Pagu, mano, como é que faz, velho? Pelo amor de Deus, eu tô aqui, tem a parede ali, eu vou lá, eu bato na porta, eu consigo autorização e tal. E eu tinha um galpão, só para vocês entenderem assim, ó. Aqui é o Boulevard Olímpico, tá bom? Essa mesa. O mural do Cobra é essa mesa aqui, ó. Essa aqui que a gente tá aqui. Então, essa mesa estava vazia, aquela. Essa mesa aqui tinha um mural de lá são quase 3 mil metros quadrados. Então é um mural bem comprido. Mas aqui tem vários outros murais que dão vários outros trabalhos. Então as pessoas estavam lá a fim de preencher esse espaço todo, e só tinha esse espaço aqui preenchido. E eu tinha dentro desse espaço aqui inteiro um armazém, um antigo armazém, que estava repleto de caminhões da Dini, que são aqueles lifts, certo? Aqueles lifts que levam lá. Estava repleto, por quê? Porque eu usei 14 caminhões daquele para fazer o trabalho do Cobra. Então eu tinha 14, eu estou chamando de caminhão, mas o nome é plataforma aérea, tá bom? Então tinha 14 plataformas aéreas que eu usei, que estavam paradas. E eu ainda tinha um container e meio de tinta que a Sharon Williams tinha mandado pra gente. Falei, cara, o que eu vou fazer? Como é que eu vou levar um container de tinta para São Paulo, do Rio de Janeiro, estocar a tinta que vence, para trabalhar com Cobra, sei lá mais quanto tempo, com essa tinta que está aqui. E outra coisa, eu tenho 14 equipamentos aqui parados também, já venceu o que eu tinha acordado com o patrocinador, que era o trabalho do Cobra. Daqui a pouco eles vão retirar, mas não retiraram ainda. Então eu não sei se eu tenho 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu tenho o tempo da logística que eles vão organizar para vir tirar esses caminhões. Eu liberei tudo para todo mundo. Ensinei todo mundo a usar os equipamentos, liberei as tintas e nós tivemos mais 40 outros murais que surgiram em 10 dias no Boulevard Olímpico. Então aquilo se tornou um grande corredor cultural, somado às outras obras que já existiam e outros movimentos que passaram a existir ali. Basicamente, isso também aconteceu no Minhocão. O Minhocão é um lugar, todo mundo já conhece, tem várias obras artísticas. Não fui eu, Pagu, que inventei o Minhocão já tem 50 anos que está construído lá, já está lá a estrutura. E várias pessoas na linha do tempo pensaram projetos para lá. Por exemplo, quando o Chico Buarque estava no auge, o Chico Buarque vai estar sempre no auge, né? Difícil falar isso. Mas assim, quando o Chico Buarque estava lançando várias músicas, teve um movimento na Vila Buarque que quis pegar as músicas do Chico Buarque e colocar as letras da música do Chico Buarque nas empenas da Vila Buarque que fazem
cercam ali um pedaço, pelo menos, grande do minhocão. Não sei se é, mas já é um projeto antigo. Quando eu tive a oportunidade de ver esse panfleto do projeto, eu falei, eu não acredito. Eu tô achando que estava inventando um negócio aqui, já tem um negócio há muito tempo. Tem um outro artista chamado Nunca, que tem um projeto antiguíssimo lá também, com desejo de fazer uma galeria de obra de arte a céu aberto. Acontece que cada um dessas pessoas ou eram artistas, ou como eu sou produtor, eu não sou o artista necessariamente. Aqui, por exemplo, não estou nem como artista, então a gente está aqui, por enquanto, todos como cidadãos e cidadãs. Tá? Daqui a pouco a gente tenta achar os papéis, mas por enquanto está todo mundo no mesmo rolê. Professor, está todo mundo aqui no mesmo esquema. Eu tenho mais facilidade, porque eu vou falar com ela, aí ela tem o ego dela, mas o ego dela eu coloco numa parede, aí eu falo com ela, pego o ego dela, então a gente vai trabalhando os egos, as personalidades, o conteúdo de cada um e vai colocando em cada um dos lugares. Isso é mais fácil por quê? Porque eu não vou estar trabalhando com o meu, eu vou estar trabalhando com o do conjunto, eu vou estar trabalhando com o de todos. E às vezes um artista, quando está à frente, é muito difícil porque ele quer pegar o dele e levar a ideia dele, e aqui a gente não tem essa proposta. Eu não tenho ideia nenhuma do que a gente vai fazer. Inclusive, essa é uma das maiores preocupações da professora Mara. Ela fica assim, pelo amor de Deus, você não testou essa faculdade, você não... Você entendeu? E também a preocupação de qualquer pessoa que está diante de uma coisa que eu também estou preocupado. Mas não estou preocupado se eu vou destruir ou não, porque eu sei que eu não vou destruir. Também não estou preocupado se a gente vai gerar uma revolta, porque eu sei que a gente vai gerar só algumas revoltas. Mas não uma revolta a ponto de ninguém ter que perder nada. A ideia é que todos possam ganhar alguma coisa. Tá bom? Então é um pouco isso o que eu venho fazendo. Na minha história, que chega aqui agora, nesse momento, num projeto que a gente está fazendo colaborativamente, para construir com vocês. Nós temos aqui alguns elementos para poder trabalhar. Nós vamos trabalhar esses elementos juntos. Se desfaçam dos cursos. Ninguém aqui agora é designer, ninguém aqui agora é cinema, ninguém aqui agora é artista, ninguém aqui agora é coordenador, ninguém agora é professor. Todos nós somos pessoas, cidadãos atuantes, tá bom? Essa é a ideia. Então se desfaçam dos cursos, não fiquem preocupados em gerar nada, em fazer nada. A nossa ideia é poder conversar e entender que nós temos alguns espaços dentro da faculdade que pela primeira vez nesse formato, já teve outros formatos, mas pela primeira vez nesse formato, estão sendo negociados e liberados para que a gente possa fazer instalações artísticas de diferentes tipos, tá? Vocês são do cinema, então vocês podem trazer conteúdos, por exemplo, visuais, de vídeo, auditivo, a gente pode brincar, a gente pode mesclar, a gente pode mexer, você pode trazer, você fala, sou do cinema, eu quero que você for, não quero trazer nada de cinema. Eu quero trazer um pincel, eu quero pintar aqui, não quero mexer com nada de cinema, entendeu? Não tem nada a ver. Não tem que ficar preso, é isso que eu estou falando. A gente não está preso a nenhum formato. A contribuição de todos vocês será levada em conta. Significa que no final nós teremos a contribuição exata de cada um aqui lá? Não. Por quê? Porque no final nós teremos uma contribuição que será a soma de todas as contribuições. Não é para ninguém aparecer especificamente no final. É para todos nós aparecermos juntos. Tá? Não é o traço. Olha, aquele traço foi do Pagu, aquele risco é do João. Não. Todos nós pensamos ações, estamos desenvolvendo ações para que a gente possa fazer conjuntamente. Essa é um pouco a ideia. Ai, meu Deus. Vamos lá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se isso aqui funciona. Quem me ajuda aqui com esse negócio aqui? Eu queria pôr uma música aqui que que canta legal. Vou colocar uma música aqui só para Bom, enquanto está indo aqui, o DJ está chegando aí de novo, me contem assim, o que vocês acham dessa ideia, dessa possibilidade de a gente ocupar esses espaços da ISPM com ideias artísticas e tal, a partir de um recorte, como a professora Mara já trouxe, da semana de 22, ou seja, a partir de um recorte do que a gente entende o que é a semana de 22. Para a gente poder fazer um recorte da semana de 22, a gente tem que saber sobre a semana de 22, senão a gente vai começar meio sem a base que precisa.
O que vocês sabem sobre a semana de 22? Tragam contribuições. Cada um sabe assim, de forma, pode ser randômica, vai, nessa. Não, tudo bem, qualquer coisa. Eu acho, falando do que eu sei, mas eu acho que em cima de 22 foi a primeira semana de arte moderna em São Paulo, eu acho, não tô falando aqui, por favor, não. E aí várias pessoas, vários artistas de arte moderna, eles participaram, foi tipo uma amostra, mas não só uma amostra. Pessoas como a Tata do Amaral, eu acho. Tudo bem. E outros artistas, eles fizeram trabalhos não só de pintura, mas também fizeram, acho que, de escrita, poesia e também outras formas de expressão artística. Só que eu não sei assim,